Olá, assombrosos. Tenho um carro preto estacionado na minha rua há 3 dias. Mesmo carro, mesma posição, vidros escuros. Isso não é paranoia. É o começo de uma das histórias mais perturbadoras que já investiguei. Uma história sobre como 2 países, Estados Unidos e União Soviética, transformaram seres humanos em armas psíquicas. Hoje vou levar vocês para dentro de bunkers subterrâneos secretos, onde cientistas destruíram mentes em nome da Guerra Fria, onde soldados aprenderam a matar apenas com o pensamento, e onde os sobreviventes, bem, alguns nunca conseguiram voltar completamente. Então prepare-se, apague as luzes, coloque os fones de ouvido e mergulhe comigo no lado mais sombrio da realidade. Esta é a história real do projeto Stargate. Se você tem coragem, fique comigo. Primeiro relato. Tem um carro preto estacionado na minha rua há 3 dias. Mesmo carro, mesma posição, vidros escuros. Não é coincidência. Nunca é. Eles sabem que vou contar. Sabem que guardei as provas durante todos esses anos. Meu telefone faz cliques estranhos. Meus e-mails desaparecem. Ontem encontrei minha porta destrancada. Tinha certeza absoluta de que a tranquei. Estão me avisando, me lembrando do que assinei em outubro de 1983. Mas não me importo mais. Tenho 59 anos. Minha vida já acabou faz tempo. E os mortos merecem que alguém conte a verdade deles. Meu nome é David Richardson. Número de serviço militar: 7349215. E esta é a história de como o governo dos Estados Unidos me destruiu. Tudo começou com um envelope. Outubro de 1983. Eu tinha 26 anos. Trabalhava como analista de inteligência da Força Aérea em Fort Meade, Maryland. Jovem, ambicioso, com mestrado em psicologia cognitiva pela Universidade de Stanford. O envelope não tinha remetente, apenas um selo vermelho com a palavra confidencial carimbada 3 vezes. Dentro, uma única linha datilografada. Você foi selecionado para integrar um programa de pesquisa avançada. Apresente-se no endereço anexo em 48 horas. Não comente com ninguém. Achei que estava sendo promovido. Achei que finalmente teria acesso aos projetos que realmente importavam. Não fazia a menor ideia do buraco em que estava me enfiando. O endereço me levou a um prédio sem identificação nos arredores da base. Parecia um depósito abandonado. Mas quando passei pelos 3 checkpoints de segurança e desci ao último subsolo, percebi que aquilo ia muito além. Corredores brancos intermináveis, câmeras em cada esquina, portas de aço com fechaduras biométricas que nunca tinha visto antes. Um homem me recebeu, Coronel James Burton. Uns 50 anos, cabelos grisalhos, olhos azuis que te atravessavam. Ele me entregou uma pasta preta e disse: leia, assine, ou vá embora agora e nunca mencione que esteve aqui. 15 minutos, 23 páginas de acordos de confidencialidade, mas não eram normais. Falavam em prisão perpétua, desaparecimento de registros, consequências para minha família. Uma cláusula dizia que eu poderia ser detido indefinidamente sem julgamento. Outra mencionava medidas extremas de contenção. Eu deveria ter saído, mas a curiosidade sempre foi minha maior qualidade e meu maior defeito. Assinei. Bem-vindo ao Stargate, disse Burton. A partir de agora você não existe mais no sistema convencional. 6 meses aqui, sem contato externo. Se concordar, siga-me. Se não, a porta está atrás de você. 6 meses. Que piada. Fiquei 12 anos. O projeto Stargate tinha um objetivo simples: desenvolver visão remota para espionagem. Treinar operadores para, usando apenas suas mentes, visualizar instalações inimigas, ler documentos a milhares de quilômetros de distância.
Orçamento de 23 milhões de dólares por ano. Mas havia algo que Burton nos contou apenas na segunda semana, depois de várias cervejas em uma festa de integração no subsolo. Ele estava visivelmente bêbado, o que era raro. Sabem por que estamos realmente aqui? Ele disse, a voz pastosa. Os soviéticos. Eles começaram isso nos anos 20. 50 anos de vantagem sobre nós. E eles conseguiram algo que nós não. Eles tinham um operador. Volkov era o nome dele. Esse sujeito não apenas via coisas distantes. Ele conseguia tocar, influenciar, matar. Burton tomou mais um gole. 3 de nossos agentes na Alemanha Oriental. Todos tiveram aneurismas cerebrais no mesmo mês. Sem explicação médica. Volkov estava praticando. Ele olhou para cada um de nós. É por isso que vocês estão aqui. Para nos fazer alcançar os soviéticos antes que seja tarde demais. Ninguém disse nada. Achamos que era paranoia alimentada por álcool. 3 semanas depois, Volkov morreu. Oficialmente, ataque cardíaco durante exercício. Tinha apenas 34 anos. Atlético, saudável. Burton sorriu quando soube. Não disse nada. Não precisava. Nos primeiros dias, conhecemos os veteranos. 7 homens, 2 mulheres. Anos no programa. Todos com aquele olhar vazio, distante. Um deles, Patrick Donovan, tinha um tique nervoso intenso. Qualquer barulho súbito e ele girava violentamente, suor brotando na testa. Na primeira semana, Patrick me puxou de lado no corredor. Olhou ao redor antes de falar. Quando você começar a ver de verdade, ele sussurrou, vai perceber que não consegue mais desligar. A mente fica presa naquele estado. Você vai começar a ver coisas involuntariamente e cada vez fica pior. Ele não terminou. Apenas se afastou, tremendo. Eu ri. Achei que era exagero. Desculpa, Patrick. Você estava certo. O treinamento começou na segunda semana. 12 recrutas. Salas isoladas, completamente brancas, sem janelas. Cabines que bloqueavam sons. Dentro, cadeira reclinável. Eletrodos nas têmporas monitorando ondas cerebrais. Microfone no teto. O protocolo era sempre o mesmo. Um operador veterano recebia coordenadas de um alvo em envelope lacrado. Podia ser qualquer lugar do mundo. Nós não sabíamos nada. Apenas fechávamos os olhos, seguíamos instruções de respiração nos fones de ouvido e tentávamos ver. 4 segundos inspirando, 7 segurando, 8 expirando, repetir até a mente flutuar. Nas primeiras 10 sessões, vi apenas escuridão, formas vagas, padrões aleatórios. Mas na 11ª sessão, algo mudou fundamentalmente. Estava na sala, fazendo a respiração controlada. Meu corpo relaxado, mente flutuando naquele estado entre acordado e dormindo. E então, como se alguém tivesse ligado uma televisão de alta definição dentro da minha cabeça, eu vi um deserto, areia dourada até o horizonte, céu azul intenso, complexo de prédios baixos, bege, antenas parabólicas nos tetos, veículos militares em formação, homens de uniforme caqui. Eu via detalhes. O número na lateral de um caminhão. 3, 5, 7. Uma bandeira vermelha com símbolos brancos tremulando. Relatei tudo no microfone. Voz trêmula. Quando a sessão terminou, Burton estava esperando. Sorriso fino nos lábios. Você acabou de descrever uma instalação iraniana fotografada por satélite há 3 dias. Ele disse. Número do caminhão correto. Bandeira correta. Tipo de antena correto. Você tem o dom, Richardson. Você é um dos naturais. Senti orgulho naquela hora. Não entendia que era o começo da minha destruição. As sessões aumentaram. Uma por dia virou 2. Depois 3. Depois quantas fossem necessárias. Coordenadas cada vez mais difíceis. Alvos cada vez mais distantes. Você está entre os 3 melhores. Burton me disse na 6ª semana. Vamos intensificar seu treinamento. Você tem potencial para nível alfa.
Intensificar significava sessões de 6 horas seguidas. Privação sensorial completa. Injeções de substâncias não nomeadas que facilitariam o processo. Minha percepção de tempo se desintegrou. Não sabia mais se era dia ou noite, se tinha passado 1 hora ou 5. E as visões ficaram mais fortes. Não eram apenas imagens, eram experiências completas. Eu sentia o calor do lugar. Ouvia conversas em idiomas que não falava, mas entendia. Uma vez, vendo uma instalação subterrânea na Coreia do Norte, senti o cheiro de mofo e químicos. Senti a umidade. Senti o medo dos cientistas lá, como se suas emoções vazassem para minha cabeça. Mas tinha um preço. Comecei a ter visões fora das sessões. Estava comendo na cafeteria e via flash de outro lugar. Pequim, Berlim, um bunker que não identificava, segundos apenas, mas me desorientavam completamente. Eu derrubava o garfo, ficava parado, olhando para o nada. Está acontecendo com você também? Sarah Chen me perguntou uma noite. Ela era recruta nova, 32 anos, ex-oficial de inteligência da Marinha. As visões involuntárias. Respondi, sim, não consigo mais dormir. Ela confessou, toda vez que fecho os olhos vou para algum lugar. Ontem estava em um submarino russo. Eu juro, David. Sentia o metal frio. Ouvia os equipamentos. Quando acordei, estava gritando. Relatamos aos médicos. Eles anotavam, acenavam, diziam que era esperado, que nossos cérebros estavam se adaptando. Eles mentiram. Foi na 8ª semana que tive a experiência que mudou tudo. A experiência que nunca vou esquecer. Me deram coordenadas de um laboratório na União Soviética, Sibéria. Instalação de pesquisa. Foquei, entrei, e então vi através dos olhos de alguém, um cientista, homem de uns 40 anos, barba grisalha. Ele estava lendo um documento. Suas mãos tremiam segurando o papel. Eu sentia o que ele sentia. Medo, medo profundo. E então ele se levantou, caminhou até um espelho na parede, olhou para o próprio reflexo e me viu. Nossos olhos se encontraram, através de milhares de quilômetros, através de dimensões que não deveriam se tocar. Ele me viu dentro da cabeça dele. Vi seus olhos se arregalarem em terror absoluto. Ele gritou, eu gritei. Sangue quente jorrou do meu nariz, dos meus ouvidos. Dor explodiu na minha cabeça como se tivesse sido atingido por um martelo. Caí da cadeira. Tudo ficou preto. Acordei na enfermaria 6 horas depois. Burton estava ao lado da cama. O que aconteceu? Ele perguntou, intenso. Ele me viu, consegui dizer. O alvo me viu de volta. Burton ficou pálido. Saiu correndo. 3 dias depois, soube a verdade. Aquele cientista soviético tinha morrido. Derrame cerebral massivo. No exato momento em que nossos olhos se encontraram, através do impossível. Eu tinha matado alguém apenas com minha presença. E tinha mais. Tinha algo que ninguém nos contou. Algo no quarto subsolo. O prédio tinha 3 níveis subterrâneos oficiais. Mas havia um quarto. Porta de aço reforçado. Guardas armados 24 horas. Nenhum de nós tinha acesso. Mas toda noite, sempre às 3 da manhã exatas, ouvíamos batidas metálicas, rítmicas, vindo de dentro daquela sala trancada. 3 pancadas pesadas, espaçadas, repetitivas, obsessivas. Era ele, o primeiro alfa, ainda lá embaixo, batendo na porta, tentando sair, todos os dias, todas as noites, por anos. Uma vez perguntei a Burton sobre aquilo. Ele olhou para mim com uma expressão que nunca vi antes. Algo entre pena e medo. Alguns operadores vão longe demais, ele disse devagar. Eles conseguem projetar tanto da consciência que quando voltam, não voltam inteiros. Ficam presos entre os 2 estados. O corpo funciona, mas a mente fica fragmentada,
violentos, perigosos. Ele não terminou. Quem está lá embaixo? Insisti. O primeiro alfa que treinamos, 1979. Ele conseguiu projeções incríveis. Mas depois de 6 meses, ele simplesmente quebrou. Começou a atacar pessoas, dizendo que elas eram ameaças em outros lugares. Matou 2 técnicos antes de conseguirmos contê-lo. O corpo ainda funciona, mas a pessoa que ele era não existe mais. Ele ainda está vivo? Burton não respondeu. Apenas se afastou. Na 12ª semana, Marcus teve um colapso. Estava no refeitório quando começou a gritar. Não palavras, apenas gritos de terror. Levantou-se e começou a bater a própria cabeça contra a parede. Sangue espirrou. Eles estão dentro da minha cabeça. Não consigo tirá-los. 5 guardas o arrastaram. Nunca mais o vimos. Transferido para tratamento especializado, nos disseram. Patrick me puxou de lado depois. Tratamento especializado é o 4º subsolo. Eles não voltam. 3 dias depois, Daniel Rodrigues ficou catatônico durante uma sessão. Quando abriram a cabine, ele estava com olhos abertos, mas vazio. Como se sua consciência tivesse esquecido o caminho de volta. Transferido. Éramos 12. Após 3 meses, restavam 7. As sessões ficaram mais agressivas. Agora queriam que víssemos o impossível. Interior de cofres fechados. Pensamentos de pessoas. O futuro. Tente ver o que o General Petrov está pensando agora. Burton ordenou uma vez. Entre na mente dele. Veja pelos olhos dele. Tentei. Senti algo. Presença distante. Emoções que não eram minhas. Irritação, cansaço, suspeita. Quando tentei ir mais fundo, foi como mergulhar em água gelada. Algo empurrou de volta. Acordei na enfermaria 2 horas depois. Sangue nos ouvidos, nariz, dor insuportável. Episódio vascular cerebral leve, disse o médico. Burton apareceu no dia seguinte, sem preocupação, só curiosidade. Você sentiu resistência? Quase morri, mas sentiu algo empurrando de volta? Sim. Ele anotou. Interessante. Foi quando entendi. Eles não ligavam se vivêssemos ou morrêssemos. Só queriam os dados. Sarah foi a próxima. Começou a falar sozinha. Conversas completas com pessoas que não existiam. Com quem está falando? Perguntei uma vez. Com o John. Ela respondeu apontando o vazio. Ele está aqui. Não havia ninguém. Descobri depois que John Mackenzie era um operador que tinha se suicidado 2 anos antes. Sarah nunca o conheceu, mas estava conversando com algo se passando por ele. Isolem ela, Burton ordenou. Continuem o protocolo. Eles não estavam tentando ajudar. Estavam estudando a loucura. Foi em fevereiro de 1984 que Burton me chamou para uma reunião especial. Sala privada. Só nós 2. Richardson, você está pronto para a fase 2. O que é? Fase 2. Ele colocou uma foto na mesa. Homem de uns 50 anos. Uniforme soviético. Coronel Viktor Sokolov. Agência de segurança soviética. Responsável pelo programa de bioeletrônica deles. Ele sabe demais. Precisa ser neutralizado. Olhei para a foto. Depois para Burton. Neutralizado como? Entre na mente dele. E empurre. Empurre o quê? Burton se inclinou. Apenas empurre. Forte. Você vai entender. Isso vai matá-lo? Possivelmente. E se eu recusar? Burton sorriu. Sem humor. Você assinou os papéis. Sua família está em San Diego, certo? Sua mãe, seu pai, sua irmã mais nova. Seria uma pena se algo acontecesse. Entendi. Não era pedido, era ordem. Fiz a sessão no dia seguinte, 6 horas na cabine, focando naquele rosto, entrando, sentindo. E então, empurrei. Foi como enfiar agulhas quentes em carne viva. Senti resistência, senti medo do outro lado, mas continuei empurrando, mais forte, mais fundo. Ouvi um grito que não veio de lugar nenhum. Um grito que ecoou dentro da minha cabeça. E então, silêncio.
Acordei 10 horas depois. Enfermaria. Burton, ao lado. Conseguiu? Não sei. Ele sorriu. Conseguiu. Coronel Sokolov teve aneurisma cerebral massivo durante reunião esta manhã. Morreu instantaneamente. Senti vômito subindo. Eu matei ele. Você protegeu seu país. Eu assassinei um homem com minha mente. E vai fazer de novo quando pedirmos. Foi nessa hora que entendi o verdadeiro propósito do Stargate. Não era espionagem. Era criar armas humanas. Assassinos psíquicos que não deixavam evidências. 2 semanas depois, Sarah tentou se matar. Enfiou caneta na própria garganta. Quase conseguiu. Salvaram ela e levaram para o subsolo. Restavam 3 recrutas. Eu, Thomas e Linda. Thomas descobriu a verdade. Encontrou arquivos classificados. Me acordou às 3 da manhã. David, você precisa ver. Os documentos mostravam tudo. Taxa de acerto real, 12%. Visão remota não funcionava, mas o programa continuava. Por quê? Porque não era sobre sucesso. Era sobre descobrir o que acontecia quando você torturava mentes até o limite. Drogas experimentais, privação sensorial, manipulação psicológica. O Stargate era fachada. A pesquisa real era controle mental, quebra de personalidade, indução de psicose. Éramos experimentos. Precisamos vazar isso. Thomas disse. Vamos desaparecer antes de conseguir. Mas Thomas tentou fugir 2 noites depois. Guardas o pegaram. Ouvi os gritos do meu quarto. Encontrei ele na manhã seguinte. Rosto inchado, roxo, 3 dentes perdidos, dedos quebrados. Mas o pior era o olhar. Vazio. Tinham quebrado algo que nunca seria consertado. Fiquei mais 8 meses. Visões involuntárias pioraram. Não sabia mais quando estava no real ou na visão. Lapsos de memória. Horas sumindo. Uma vez acordei no chão da cabine. Sangue seco no nariz. Palavra rabiscada na parede com meu sangue. Saia. Não me lembrava de escrever. O programa foi encerrado em 1995. 11 anos depois que entrei. Quando me liberaram, fiz mais terapia. Assinei mais papéis. Concordei em nunca falar. Fui para casa. Minha esposa tinha me deixado. Amigos não me reconheciam. Entrei aos 26. Saí aos 38. 12 anos que custaram tudo. As visões continuam. Até hoje. Flash de outros lugares. Acordar achando que estou em algum bunker. Tentei buscar os outros. Patrick morreu em 2001. Overdose. Mas eu sei. Ele não aguentou mais. Thomas está em instituição psiquiátrica no Oregon. Catatônico. Linda desapareceu. Sem registros após 1997. Em 2017, documentos desclassificados foram liberados. Mídia fez piadas sobre soldados psíquicos. Ninguém falou de nós. Das pessoas destruídas. Dos mortos. Dos loucos. Documentos contavam meia verdade. Não falavam das drogas, da tortura, das transferências para o subsolo, dos suicídios encobertos, das pessoas que sumiram. Tentei falar. Jornalistas, advogados. Mesma resposta. Sem provas. Era minha palavra contra o governo. E palavra de veterano diagnosticado com esquizofrenia não vale nada. Mas em 2023, recebi e-mail anônimo. Arquivo anexado. Páginas do meu prontuário médico. Páginas que nunca deveriam ter saído. Mensagem no final. Você não está sozinho. Outros guardaram cópias. É hora de contar. Levei meses para decidir. Mas percebi. Tenho 59 anos. Vida destruída. Nada a perder. Os mortos merecem que alguém conte. O Stargate não foi programa que falhou. Foi programa de tortura que teve sucesso. Aprenderam como quebrar mentes sistematicamente. Como induzir psicose. Como criar dependência. Como apagar pessoas. E a pergunta que me assombra: o que estão fazendo com esse conhecimento agora? Sei que isto terá consequências. Estou violando acordos. Podem vir. Mas não importa. 59 anos.
36 anos desde que saí. E ainda ouço Marcos gritando. Ainda vejo Sarah vazia. Ainda sinto sangue na boca acordando de pesadelos onde estou preso naquelas cabines brancas. E tem mais. Tem algo que nunca contei a ninguém. Algo que me aterroriza mais que tudo. As visões nunca pararam completamente. Não como antes. Mas elas estão lá. E eu não sei mais o que é real e o que é projeção. Às vezes estou dirigindo e vejo outro lugar sobreposto. Às vezes acordo achando que estou em um bunker na Rússia. Leva minutos para voltar. O pior é que eu sei que eles ainda me usam. Sei porque acordo às vezes e percebo que passei horas em um estado que não lembro. E no dia seguinte leio notícias. Alguém morreu de aneurisma, um diplomata, um cientista, alguém inconveniente. E eu não sei se fui eu. Se eles ainda conseguem me ativar remotamente. Se as drogas que injetaram criaram algum gatilho permanente. Sou uma arma que eles podem disparar sem meu consentimento. Essa é a verdade que ninguém quer ouvir. O projeto Stargate não acabou. Ele foi refinado, melhorado, escondido em programas com outros nomes. E todos nós que passamos por lá somos munição descartável. Eles sabem onde estamos. Sabem nossos gatilhos. E quando precisam de alguém neutralizado, sem evidências, sem rastros, nos ativam. O carro preto ainda está na minha rua. Mas não é para me silenciar. É para me lembrar. Para me manter na linha. Porque enquanto eu estiver vivo, sou útil. Meu nome é David Richardson. Fui cobaia do projeto Stargate por 12 anos. Fui transformado em uma arma. E ainda sou. E agora você sabe, e talvez, só talvez, você também seja próximo. Porque se você ouviu esta história completa, se algo nela ressoou de forma estranha, se você sentiu algo enquanto ouvia, eles podem estar te avaliando, procurando os próximos, porque o programa nunca acabou, apenas mudou de nome. Segundo relato, esta fita não deveria existir. Se você está ouvindo isto, significa duas coisas. Ou consegui passar pelos checkpoints da fronteira finlandesa, ou estou morto e alguém encontrou meu corpo. Meu nome é Yuri Petrov, doutor em neurociência pela Universidade Estatal de Moscou. Fui cientista-chefe do Departamento 7 da KGB, entre 1976 e 1984. O que os americanos chamam de Projeto Stargate, nós chamávamos de Programa de Bioeletrônica. E tudo que vocês sabem sobre Anton Volkov é mentira. Estou gravando isto em um porão abandonado, em algum lugar perto de Vyborg. Tenho talvez 6 horas antes que percebam que fugi. Talvez menos. Eles têm maneiras de saber. Maneiras que eu mesmo ajudei a desenvolver. Por isso preciso falar rápido. Preciso que o mundo saiba o que realmente aconteceu na instalação 7. O que fizemos com aquelas crianças. O que nos tornamos em nome da ciência. Em nome da União Soviética. Anton Volkov não morreu de ataque cardíaco em 1984. Não durante exercício físico de rotina. Isso foi a história que contamos ao mundo. A verdade é muito pior. E a culpa é minha. Deixe-me começar do início, do verdadeiro início. O programa de bioeletrônica não começou comigo, nem na minha geração. As raízes deste horror remontam a 1919, logo após a Revolução. Lenin, em seus últimos anos de vida, ficou obcecado com uma ideia. A consciência humana era apenas eletricidade. Pensamentos eram impulsos mensuráveis. E se conseguíssemos entender perfeitamente a bioeletricidade do cérebro, poderíamos controlá-la, modificá-la, transformá-la em arma. Stalin levou essa obsessão adiante. Em 1923, criou o Instituto de Pesquisa em Bioeletrônica Cerebral, escondido nos Urais, longe de olhos ocidentais curiosos. Cientistas soviéticos brilhantes foram recrutados.
Às vezes voluntariamente, frequentemente não. A missão era simples e aterrorizante: transformar o cérebro humano em arma de guerra. Décadas de pesquisa, décadas de fracassos documentados meticulosamente, décadas de cobaias humanas, prisioneiros políticos principalmente, submetidos a experimentos que fariam Mengele parecer amador, eletrochoques de voltagens experimentais, lobotomias parciais estratégicas, implantes cerebrais primitivos, drogas psicotrópicas sintetizadas em laboratórios clandestinos. Tudo documentado, tudo arquivado, tudo inútil. Até 1962 foi quando descobriram Anatoly Kuznetsov, um homem de 32 anos, de uma vila remota na Sibéria, epiléptico desde criança. Mas sua epilepsia era diferente. Durante suas crises, objetos ao redor dele se moviam. Não muito, não dramaticamente, mas mensuravelmente. Câmeras de laboratório confirmaram. Seus espasmos cerebrais geravam campos eletromagnéticos detectáveis a 4 metros de distância, 400% acima do normal humano. A KGB o levou. Estudaram ele por 7 anos na Instalação 7, a nova instalação de pesquisa construída em 1958, nos arredores de Novosibirsk, Sibéria, subterrânea, 5 níveis, totalmente secreta. Nem mesmo aparecia em mapas militares internos. Anatoly morreu em 1969. Hemorragia cerebral massiva durante experimento. Mas antes de morrer, provamos algo fundamental. Provamos que ressonância cerebral elevada não era ficção. Era anomalia biológica real, rara, mensurável e potencialmente útil. A pergunta que nos consumiu pelos próximos anos foi simples. Essa anomalia poderia ser induzida, treinada, amplificada artificialmente? Podíamos criar Anatoly Kuznetsov em laboratório e, mais importante, podíamos direcioná-la. Fui recrutado em 1976. Eu tinha 28 anos, recém-formado, cheio de ideais comunistas e ambição científica. Queria um neurocientista jovem, com especialização em epilepsia e campos eletromagnéticos cerebrais. Eu era perfeito, ingênuo, ambicioso e tecnicamente competente. Quando cheguei à Instalação 7 pela primeira vez, no inverno brutal de janeiro, achei que seria como qualquer laboratório de pesquisa avançada. Estava errado. Desci pelos elevadores industriais. Primeiro subsolo. Segundo, terceiro. Quando paramos no quarto subsolo, as portas se abriram para algo que mudaria minha vida para sempre. Corredores intermináveis, brancos, frios, iluminação fluorescente que zunia constante como inseto moribundo, ar reciclado que cheirava-se a produtos químicos de limpeza hospitalar e algo mais, algo orgânico e desagradável que eu não conseguia identificar. Portas de aço numeradas, guardas armados a cada 20 metros, câmeras em cada esquina e um silêncio opressivo, quebrado ocasionalmente por gritos abafados vindos de algum lugar distante. Meu supervisor era o general Kozlov, homem de 50 e poucos anos, baixo, atarracado, olhos cinza frios como gelo siberiano. Ele não sorriu quando me cumprimentou. Apenas apertou minha mão com força excessiva e disse: "Bem-vindo ao futuro da Guerra Soviética, Dr. Petrov." Nos primeiros dias me mostraram os arquivos. Décadas de pesquisa, milhares de páginas, centenas de cobaias, taxa de mortalidade assustadora, mas também progressos, lentos, dolorosos, caros em vidas humanas, mas progressos verificáveis. Foi na segunda semana que conheci nossos sujeitos atuais. 17 indivíduos, idades entre 12 e 34 anos. Todos com anomalias cerebrais detectadas por nossos programas de triagem nacional. A maioria eram órfãos. Alguns eram filhos de dissidentes já executados. Um,
Era filho de cientista que cometeu suicídio depois de descobrir o que fazíamos com a criança. Todos tinham atividade epiléptica focal. Todos geravam campos eletromagnéticos mensuráveis. E todos estavam sendo sistematicamente treinados, drogados e condicionados para amplificar e direcionar essa anomalia. E então, havia Anton Volkov. 14 anos quando o conheci, órfão desde os 6. Pais morreram em acidente industrial em Magnitogorsk, sem parentes vivos conhecidos. Descoberto por nosso programa de triagem em 1974, aos 12 anos. Depois que 3 crianças na sua escola tiveram convulsões simultâneas enquanto brigavam com ele no pátio. Quando testamos Anton pela primeira vez, os equipamentos quase queimaram. Ressonância cerebral, 820%, acima da média humana. O dobro de Anatoly Kuznetsov. E ele tinha apenas 14 anos. Ainda estava em desenvolvimento neurológico. General Kozlov sorriu quando viu os resultados. Finalmente temos nossa arma, ele disse. Anton era menino magro, pálido, olhos castanhos grandes demais para o rosto fino. Falava pouco, obedecia sempre. Tinha aprendido desde cedo que obediência significava menos punição, menos choques elétricos, menos isolamento nas células de privação sensorial, mais comida, mais cobertas no inverno siberiano que invadia as instalações subterrâneas através das paredes de concreto mal isoladas. Meu trabalho era simples: mapear o cérebro de Anton completamente, entender cada região, cada via neural, cada anomalia, e então desenvolver protocolo de treinamento que amplificaria suas capacidades. Sem matá-lo imediatamente, sem matá-lo rápido demais, pelo menos. Sua vida útil operacional estimada era 5 anos, talvez 7 se tivéssemos sorte, e ele fosse excepcionalmente resistente. Comecei com escaneamentos, ressonância magnética de alta resolução, eletroencefalogramas contínuos por horas, mapeamento cerebral funcional durante estados alterados induzidos por drogas. O que descobri me fascinou cientificamente e me horrorizou humanamente. Embora eu não admitisse a segunda parte naquela época, Anton tinha malformação arteriovenosa no lobo temporal direito, pequena, congênita, mas perfeitamente posicionada. Suas crises epilépticas focais originavam exatamente ali, e durante as crises, seu cérebro gerava pulsos eletromagnéticos em frequência extremamente específica, 40 Hz exatos. Frequência gama, a mesma frequência associada à consciência unificada, atenção focada, percepção sensorial integrada. Em linguagem simples, o cérebro de Anton, durante crises, transmitia sinal que interferia com a frequência gama de outros cérebros próximos. E com treinamento, ele estava aprendendo a induzir essas crises voluntariamente, controlar a duração, controlar a intensidade e, crucialmente, direcioná-las. O protocolo de treinamento era brutal. Anton passava 8 horas por dia em cabine de isolamento sensorial. Eletrodos implantados cirurgicamente no crânio monitoravam a atividade cerebral em tempo real. Injeções diárias de cocktail experimental, anfetaminas, estimulantes neurológicos e algo que chamávamos de composto 19, desenvolvido em laboratório, nunca testado em humanos até então. Composto 19 aumentava a excitabilidade neuronal, mas também acelerava a degeneração de tecido cerebral. Era veneno de ação lenta. Durante sessões, Anton recebia coordenadas, não geográficas, biológicas, assinaturas cerebrais. Conseguíamos isso através de agentes plantados perto dos alvos. Com equipamento portátil de eletroencefalograma disfarçado, gravavam padrões cerebrais do alvo, transmitiam para nós, e nós transmitíamos para Anton. Sua tarefa era focalizar sua atenção naquele padrão específico, entrar em crise controlada
e transmitir seus pulsos eletromagnéticos direcionados àquela assinatura cerebral única. Funcionava. Não sempre. Taxa de sucesso inicial era talvez 25%, mas funcionava frequentemente o suficiente para ser útil. E Anton melhorava com prática, rapidamente. Em 1980, aos 18 anos, Anton executou sua primeira operação real. Alvo era dissidente político em Leningrado, homem de 42 anos, saudável, sem histórico de problemas neurológicos. Causava problemas para o partido. Precisava ser silenciado, mas não podia parecer execução política. Anton focalizou por 45 minutos. Entrou em estado de crise prolongada, controlada quimicamente. Quando terminou, estava sangrando do nariz e ouvidos, mas funcionou. Alvo teve aneurisma cerebral súbito e fatal 3 horas depois. Autópsia mostrou ruptura de aneurisma congênito não diagnosticado. Morte natural. Conveniente. General Kozlov estava extasiado. Finalmente, após 60 anos de pesquisa e milhares de cobaias mortas, tínhamos arma funcional. Assassinato remoto, sem evidências, sem rastros. A arma perfeita da KGB. Anton foi promovido a operador de nível alfa. Recebeu quarto privado, melhor comida, algumas pequenas liberdades e mais missões. Muitas mais missões. Entre 1980 e 1983, Anton executou 17 operações confirmadas. Dissidentes, espiões ocidentais, cientistas trabalhando em projetos estratégicos sensíveis que sabiam demais. Um general soviético que planejava desertar. Todos morreram de causas neurológicas aparentemente naturais. Aneurismas, derrames, AVCs hemorrágicos. Sem suspeitas, sem investigações. Perfeito. O trabalho mais notável foi em março de 1983. 3 agentes de inteligência americanos operando na Alemanha Oriental. Todos trabalhando em investigação sobre nosso programa. Todos eliminados no mesmo mês. Cada morte com 3 semanas de intervalo. Todas naturais. Ninguém conectou os pontos. Mas havia preço. Cada operação destruía um pouco mais do cérebro de Anton. Hemorragias microscópicas. Degeneração progressiva do tecido. Esclerose nas áreas mais ativas. Nos escaneamentos, eu via seu cérebro literalmente se autodestruindo. Áreas que brilhavam intensas em atividade 6 meses atrás, agora apareciam escuras, mortas, cicatrizadas. Anton começou a ter efeitos colaterais severos. Dores de cabeça que duravam dias inteiros. Crises espontâneas não controladas. Hemorragias nasais frequentes. Visão turva. Perda progressiva de memória de curto prazo, insônia crônica e algo mais preocupante, alucinações auditivas. Anton começou a relatar que ouvia vozes, não vozes externas, vozes dentro da cabeça dele, conversas fragmentadas, gritos, sussurros em idiomas que ele não falava. Às vezes reconhecia frases específicas que os alvos tinham dito antes de morrer. Claro que isso era impossível. Não havia transmissão de informação linguística no processo, apenas disrupção eletromagnética dos padrões cerebrais do alvo. Diagnostiquei como dano ao lobo temporal, especificamente área de Wernicke. As alucinações auditivas são sintoma clássico de lesões ali. Era dano cerebral. Não conexão mística com as vítimas. Ciência, neurologia, explicável. Mas Anton acreditava que eram as vítimas. Acreditava que elas viviam dentro dele agora. Falavam com ele, acusavam ele, imploravam por libertação. Ele começou a ter crises de pânico, pesadelos todas as noites. Acordava gritando. Relatei tudo a General Kozlov. Sua resposta foi aumentar a dosagem de sedativos e continuar as operações. Anton era ferramenta.
Ferramentas não têm direitos. Ferramentas são usadas até quebrarem, e então são descartadas. Em abril de 1983, irmã de Anton, Irina, conseguiu autorização especial para visitá-lo. Ela tinha 20 anos. Estudava medicina em Moscou. Não via o irmão desde que a KGB o levou, 9 anos antes. Disseram a ela que ele estava em programa educacional especial para crianças superdotadas. Ela acreditou, ou quis acreditar. Quando Irina viu Anton, quase não o reconheceu. Ele tinha apenas 21 anos, mas parecia 40. Cabelos já grisalhos nas têmporas, pele pálida e translúcida, olheiras profundas, mãos tremendo constantemente, peso provavelmente 20 quilos abaixo do saudável. Eles conversaram por 30 minutos supervisionados. Anton tentou sorrir, tentou fingir que estava bem, mas Irina era estudante de medicina. Ela via os sinais. Via homem neurologicamente destruído. Via irmão morrendo lentamente. Depois da visita, Irina foi diretamente ao escritório de Kozlov. Exigiu saber o que estavam fazendo com Anton. Ameaçou ir às autoridades superiores. Ameaçou expor tudo. Kozlov sorriu. Que autoridades, querida? Nós somos as autoridades. Não há ninguém acima de nós neste assunto. Irina foi embora em lágrimas. 3 semanas depois, cometeu suicídio. Jogou-se na frente de trem do metrô de Moscou. Deixou nota culpando a si mesma por não proteger o irmão quando eram crianças. Quando contaram a Anton sobre a morte de Irina, ele não reagiu. Apenas olhou para a parede. Depois de alguns minutos, disse calmamente: "Ela está aqui agora também. Consigo ouvi-la. Ela está com os outros. Todos eles estão aqui." Foi quando entendi. Realmente entendi pela primeira vez a monstruosidade do que estávamos fazendo. Não era ciência. Era tortura sistemática. Era assassinato em câmera lenta de criança que nunca teve escolha. Mas não fiz nada. Continuei meu trabalho. Documentei a deterioração. Ajustei protocolos. Administrei drogas. Fiz meu papel na máquina de destruição. Em agosto de 1983, algo fundamental mudou. Recebemos relatório de inteligência sobre programa americano similar. Projeto Stargate, Fort Meade. Eles estavam tentando desenvolver as mesmas capacidades. Décadas atrasados, mas progredindo rapidamente. Kozlov ficou furioso. Nossa vantagem estratégica estava sendo ameaçada. Ele queria demonstração de superioridade. Queria provar que nosso programa era superior. E tinha alvo perfeito. Dr. Viktor Sokolov, cientista soviético que tinha desertado 2 anos antes. Agora trabalhava para americanos. Consultoria sobre nosso programa. Ele sabia demais. Precisava ser eliminado. E sua eliminação serviria como aviso, como demonstração de poder. Anton executou a operação em setembro de 1983. Sessão particularmente longa e intensa. 7 horas de concentração focada. Quando terminou, Anton estava convulsionando. Sangue jorrava de nariz, ouvidos, olhos. Tivemos que sedá-lo com dose que teria matado o homem normal. Sokolov morreu de aneurisma cerebral massivo durante reunião com oficiais americanos. Morte instantânea. Os americanos ficaram em pânico. Sabiam que não era natural. Sabiam que nós tínhamos alcançado algo que eles ainda perseguiam. E então, eles revidaram. Em novembro de 1983, Anton estava em sessão de rotina. Não operação ativa, apenas treinamento de manutenção. Estava focalizando alvo fictício, padrão cerebral gerado por computador. E então algo impossível aconteceu. Anton gritou. Não um grito de dor normal. Grito de terror absoluto e primitivo. Ele se levantou violentamente da cadeira, arrancando eletrodos do crânio. Sangue espirrou. Ele caiu. Começou a convulsionar com intensidade que eu nunca tinha visto.
Não era crise epiléptica normal. Era como se algo estivesse atacando o cérebro dele de dentro. Corri para a cabine. Anton estava no chão, corpo arqueado impossível, olhos revirando, espuma sangrenta na boca, e ele falava, não russo, inglês, com sotaque americano. Saia da minha cabeça. Ele gritava em inglês perfeito que ele não falava. Saia, saia. Injetei diazepam em dose massiva, depois fenobarbital, depois propofol. Finalmente ele parou de convulsionar, mas o dano estava feito. Escaneamento cerebral de emergência mostrou múltiplas hemorragias, grandes, bilaterais, lobo frontal, temporal, parietal. Era como se algo tivesse explodido dentro do crânio dele. Mas não foi explosão física, foi algo outro. Algo que eu não tinha vocabulário para descrever adequadamente. Demorei semanas para juntar as peças, para entender o que tinha acontecido. Os americanos tinham um operador, e esse operador tinha tentado algo durante sessão. Tinha tentado se projetar remotamente e encontrado Anton. 2 operadores, 2 cérebros, gerando campos eletromagnéticos imensos. Se chocaram através de dimensão que nem começávamos a entender. O resultado foi catastrófico para ambos. Descobrimos depois, através de nossos agentes, que o operador americano, David Richardson, tinha tido hemorragia cerebral severa, simultaneamente. Ele sobreviveu, mas com dano neurológico permanente. Anton também sobreviveu. Tecnicamente, seu corpo continuou funcionando, coração batendo, pulmões respirando, reflexos básicos presentes. Mas a pessoa que era Anton Volkov não existia mais. Dano cerebral era extenso demais. Frontal estava destruído. Temporal estava destruído. Parietal estava destruído. Restava apenas tronco cerebral e algumas funções autônomas. Ele estava em estado vegetativo permanente. Kozlov não ficou satisfeito, mas também não ficou surpreso. Sempre soubemos que operadores tinham vida útil limitada. Anton tinha durado mais que a maioria. 7 anos operacionais, 17 missões de sucesso. Retorno do investimento aceitável. Levaram Anton para o 5º subsolo, o nível que oficialmente não existe. O nível onde colocamos os que quebraram completamente, mas ainda têm funções biológicas. O nível onde os mantemos vivos para estudo contínuo, para entender exatamente como e quando o cérebro falha sob essas condições. Desci lá apenas uma vez, 2 meses após o colapso de Anton. Precisava coletar amostras de fluido cerebrospinal para análise. O 5º subsolo é pior que qualquer pesadelo. Corredor longo. Células individuais. Cada célula contém corpo. Corpos que tecnicamente estão vivos. Corpos mantidos vivos artificialmente. Alimentação por sonda. Ventilação mecânica para alguns. Monitoramento constante. Mas nenhuma consciência, nenhuma pessoa. Apenas carne e neurônios funcionando automaticamente. Encontrei Anton na célula 17. Deitado em cama hospitalar. Olhos abertos, mas vazios. Sem foco. Sem reconhecimento. Apenas fixos no teto. Corpo tinha atrofiado significativamente. Músculos sem uso definham rapidamente. Coletei o fluido. Fiz meu trabalho. E então, quando estava saindo, ouvi um som vindo de Anton. Não palavra. Não grito articulado. Apenas som. Baixo. Contínuo. Como gemido ou lamento. Neurologicamente impossível. Produção de som voluntário requer controle cortical que Anton não tinha mais. Deveria ser impossível. Mas ele estava fazendo aquele som. E continuou fazendo até eu sair da célula. Até eu subir de volta ao 4º subsolo. Até eu me trancar no meu escritório. E chorar pela primeira vez desde que tinha 12 anos. Nunca voltei ao 5º subsolo. Mas o programa continuou. Claro que continuou. Anton era apenas um operador. Tínhamos outros. Tínhamos Dmitri, 19 anos. Tínhamos Svetlana, 22.
Tínhamos Alexei, 16, todos com anomalias cerebrais, todos recrutados forçadamente, todos sendo sistematicamente destruídos. Dmitri teve primeira hemorragia cerebral severa aos 20 anos. Sobreviveu, mas perdeu visão periférica permanentemente. Ainda o consideraram operacional. Ainda o usaram. Ele tem 26 agora. Não sei onde está. Provavelmente no 5º subsolo. Svetlana desenvolveu psicose esquizofrênica paranoide aos 24. Começou a atacar guardas. Colocaram ela em isolamento permanente. Última vez que soube, estava sedada 24 horas por dia. Mantida viva apenas para coleta de dados neurológicos. Alexei tentou se matar 3 vezes. Enforcamento, pulsos cortados, overdose de medicamentos roubados. Falharam todas as tentativas ou foi impedido a tempo. Agora ele está sob vigilância constante. Tem 19 anos, parece 60. E ontem recebi ordem de General Kozlov que quebrou algo fundamental dentro de mim. Algo que eu nem sabia que ainda tinha. Eles identificaram novo recruta potencial, menino de 12 anos de Novosibirsk. Escaneamentos mostram ressonância cerebral comparável ao Anton jovem. Anomalias estruturais similares. Genética favorável. Querem que eu avalie ele. Que eu confirme que ele é adequado para o programa. Que eu dê aprovação para recrutamento. O nome do menino? Mikhail Petrov. Meu filho. Não fazia ideia. Minha esposa morreu no parto. Mikhail foi criado pela família dela em Novosibirsk. Eu estava sempre na instalação 7. Via ele talvez 2 vezes por ano. Não sabia sobre os ataques epilépticos que ele começou a ter aos 10 anos. Não sabia sobre os testes que os médicos fizeram. Não sabia que ele estava no sistema. Quando vi o nome no arquivo, não entendi imediatamente. Depois vi a foto. Vi meu filho. Vi o menino que eu segurava quando bebê. E entendi que o programa, a máquina que eu ajudei a construir, tinha voltado para me consumir também. Kozlov sorriu quando me deu o arquivo. Coincidência notável, Dr. Petrov. Você deve estar orgulhoso. Seu filho tem potencial para se tornar nosso melhor operador. Talvez supere até Anton. E você será o cientista dele. Que honra para a família. Eu saí do escritório sem responder. Voltei para meu quarto. E pela primeira vez em 8 anos, realmente pensei sobre o que tinha feito. Sobre o que tinha me tornado. Sobre quantas vidas eu tinha destruído em nome da ciência. Em nome da União Soviética. Em nome de ambição e covardia. Vi os rostos de todos eles. Anton, Dmitri, Svetlana, Alexei. Todos os outros antes deles. 60 anos de programa. Centenas de cobaias. Taxa de mortalidade 89%. Os 11% que sobrevivem ficam destruídos neurologicamente. Não há exceções. Não há histórias de sucesso. Apenas graus variados de destruição. E agora querem meu filho. Não posso permitir. Não vou permitir. Por isso, estou aqui. Por isso, estou gravando isto. Por isso, estou fugindo. Tenho documentos. Tenho provas. Tenho anos de dados experimentais, escaneamentos cerebrais, autópsias, relatórios de missões. Copiei tudo em microfilme. Está escondido no forro do meu casaco. Vou tentar cruzar para a Finlândia esta noite. Tenho contato lá. Jornalista finlandês que investiga abusos soviéticos. Vou dar tudo a ele. Vou expor tudo. Não importa o preço. Mikhail está seguro por enquanto. Mandei mensagem anônima para a família da minha esposa. Disse para levarem ele para longe, para desaparecerem, para mudarem de nome se necessário. Não sei se vão acreditar. Não sei se vão conseguir, mas é tudo que posso fazer. E para Anton, para todos os outros que destruí. Peço perdão que sei que não mereço e que nunca receberei. Não há desculpa para o que fiz. Não há justificativa. Fui covarde, fui cúmplice, fui monstro vestido de cientista. O que fizemos na instalação 7 não foi pesquisa científica. Foi tortura sistemática de crianças vulneráveis.
Foi assassinato em câmera lenta, documentado meticulosamente. Foi crime contra a humanidade, repetido centenas de vezes ao longo de 60 anos. E eu, Yuri Petrov, doutor em neurociência, cientista-chefe, fui um dos piores criminosos. Anton Volkov ainda está vivo, tecnicamente, no quinto subsolo da instalação 7, célula 17, corpo funcionando automaticamente, cérebro destruído, pessoa morta há anos. Mas corpo mantido vivo para estudo, para coleta de dados, como espécime de laboratório. Ele tem 27 anos agora. Se tiver sorte, o corpo dele vai falhar logo. Infecção, falência de órgão, algo. Qualquer coisa seria mais misericordioso que continuar existindo daquele jeito. Mas provavelmente vão mantê-lo vivo mais alguns anos. Mais alguns anos de dados. Mais alguns anos de estudo sobre deterioração neurológica progressiva pós-trauma. Mais alguns anos de sofrimento involuntário de corpo sem consciência. E há dúzias de outros como ele nos subsolos profundos. Todos os operadores quebrados. Todos mantidos tecnicamente vivos. Todos estudados até não terem mais nenhum dado útil para oferecer. Então finalmente deixados morrer. E incinerados. E apagados de todos os registros como se nunca tivessem existido. Se você está ouvindo isto, se esta gravação chegou a você, significa que consegui passar. Ou significa que me pegaram e alguém encontrou a fita no meu corpo. Não sei qual. Não importa mais. O que importa é que você saiba. O mundo precisa saber. O projeto americano Stargate foi exposto em 2017. Documentos desclassificados. Mídia fez piadas. Soldados psíquicos. Ficção científica ridícula. Ninguém levou a sério. Ninguém investigou profundamente. Ninguém perguntou sobre as vítimas, sobre os operadores destruídos, sobre o verdadeiro preço. Mas o programa soviético nunca foi exposto. Nunca foi desclassificado. Continua secreto até hoje. A instalação 7 ainda existe. Ainda está operacional. Ainda está recrutando. Ainda está destruindo vidas. E não é apenas soviético mais. União Soviética caiu. Mas os programas continuaram, sob novos nomes, sob nova administração, mas mesmos objetivos, mesmos métodos, mesmas vítimas. Há instalações assim em toda a Rússia agora. E provavelmente em outros países também. China, Coreia do Norte, talvez até países ocidentais que nunca admitiriam publicamente. Todos perseguindo a mesma arma impossível. Todos dispostos a destruir quantas vidas forem necessárias. Porque guerra moderna não é apenas bombas e balas. É guerra de informação. Guerra psicológica. Guerra neurológica. E não há arma mais perfeita que aquela que mata, sem deixar evidências, sem rastros, sem suspeitas. Apenas pessoas morrendo de causas naturais. Apenas cérebros falhando espontaneamente. Apenas coincidências impossíveis de provar. Esta é a verdade sobre Anton Volkov. Esta é a verdade sobre programa de bioeletrônica. Esta é a verdade que eu, Yuri Petrov, cientista-chefe e criminoso de guerra, confesso nesta fita. Na esperança de que pelo menos uma vida seja salva, que pelo menos meu filho escape da máquina que ajudei a construir. Ouço barulho lá fora, passos, vários, pesados, botas militares em neve compactada. Encontraram-me mais rápido que esperava. Claro que encontraram. Eles têm maneiras que eu ajudei a desenvolver. Vou esconder esta fita agora, atrás do aquecedor velho neste porão. Se você encontrar, por favor entregue-a a alguém que possa fazer algo. Jornalista, advogado de direitos humanos, qualquer um. E se você tiver filho, se você ama ele, proteja ele de homens como eu, de programas como este, de governos que tratam crianças como armas descartáveis. Não deixe que se tornem o próximo Anton Volkov. Não deixe que sejam destruídos em nome da ciência.
Não deixe que sejam apagados como se nunca tivessem existido. Os passos estão mais pertos agora. Escuto russo sendo gritado. Ordens. Contagem regressiva. Vão arrombar a porta em segundos. Meu nome é Yuri Petrov. Fui monstro. E agora vou pagar. Mas pelo menos tentei. Pelo menos no final, tentei fazer algo certo. Mikhail, meu filho, me perdoe por tudo que não fui. Por todas as vezes que escolhi ciência sobre família. Por não proteger você antes. Mas estou protegendo agora. Estou... Barulho alto. Porta sendo arrombada. Gritos em russo. Som de luta breve. Depois, silêncio. Fita continua gravando por mais 43 segundos. Apenas respiração pesada. Depois, clique. Fita termina. Obrigado por chegar até aqui. Assombrosos. Se você conseguiu acompanhar esta história até o fim, parabéns. Você enfrentou o lado mais sombrio da realidade comigo. Não se esqueça de se inscrever no canal e ativar o sininho para não perder nenhum dos nossos próximos relatos. Se você tem coragem, fique comigo.